Eu gostaria de estar aqui hoje falando sobre trabalhos sociais lindos que estão sendo feitos nesta quarentena. Gostaria de estar aqui falando sobre políticas públicas, continuar falando, explicando como podemos participar das políticas públicas, fiscalizando e com ações. Eu gostaria também de estar falando, é preciso gravar o vídeo falando sobre o aumento da violência contra a mulher. Eu preciso gravar um vídeo falando do combate ao racismo que precisamos ter. Mas eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a minha história, de falar por que resolvemos criar este canal, qual o motivo para criar este canal. Mas hoje, até em decorrência do que vem acontecendo, do que aconteceu na última semana, eu vou contar duas histórias que aconteceram comigo na época que eu trabalhei na área da saúde, que vocês vão ver, tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. Eu trabalhei durante 6 anos e 2 meses, para ser mais exato, trabalhei um pouquinho mais especificamente nesta área eu trabalhei 6 anos e 2 meses. Eu trabalhei como agente de combate às endemias. O que os agentes de combate às endemias fazem? Como todos nós estamos ouvindo com muita frequência sobre pandemia, epidemia, endemias, né? Ou agente de controle de doenças também, que muita gente pode chamar. A endemia são doenças infecciosas causadas em um grupo de pessoas, numa região, numa cidade, tá bom? Então eu trabalhei 6 anos e 2 meses. Então eu vou contar para vocês aqui duas histórias que vocês vão ver que tem muita coisa a ver com o que está acontecendo hoje. Mas antes disso, eu vou contar um pouquinho qual é o trabalho dos agentes de combate às endemias. Os agentes, eles trabalham principalmente na prevenção e orientação sobre no combate à dengue, leishmaniose, zika, chikungunya, febre amarela e outras endemias também. Os agentes eles vão na casa das pessoas, é, adentro a casa das pessoas com autorização, né? As pessoas têm que autorizar os agentes a entrar lá, os agentes se identificam logo na entrada, chamam o morador, assim que o morador sai, os agentes de endemias, eles se identificam, falam que são da Secretaria da Saúde, falam o nome deles e pedem ao morador para entrar nas casas, para poder fiscalizar as casas, para saber se o quintal está tudo certo. Se não tiver, por exemplo, tiver lá no fundo, tiver algum recipiente com água, simplesmente o agente de EMIS não vai multar nada, ele só vai orientar o morador. Ele mesmo muitas vezes vira o poste d'água, pede para o morador virar. Então, e quando vai dentro da casa do morador, os agentes de EMIS também procuram a gavetinha que existe atrás da geladeira, algum recipiente com água, um prato de planta lá dentro que estejam com água, mas só para deixar bem claro, sempre quando a gente de EMIS entra na casa, na época que eu trabalhei, e eu trabalhava assim, entrou no quintal, pede licença, posso entrar, porque a casa não é do agente de EMIS, a casa é do morador que está atendendo, então sempre tem que estar pedindo permissão. Ah, vai no fundo do quintal para olhar? Pede permissão, posso ir lá no fundo olhar, porque você, apesar de você ser uma autoridade sanitária, o agente de EMIAS não tem um mandado de segurança, então ele está ali orientando e prevenindo que aconteça mais doenças naquele bairro, naquela região. Vai entrar dentro da casa? Pedir permissão, posso olhar? Se o morador não deixar entrar ou dentro do quintal ou dentro da casa, o agente de combate a endemias ele vai relatar que o morador não deixou ele entrar. Por que esse relato? Caso aconteça alguma coisa naquela residência, alguém pega alguma doença lá como dengue, zika, chikungunya, vai estar registrado na Secretaria da Saúde que aquele morador não deixou o agente de EMIAS entrar. Então, assim, o agente de EMIAS ele sempre relata para se o morador deixou entrar ou não, mas o trabalho do agente é orientação e prevenção. Então, este é o principal trabalho dos agentes de EMIS. Agora vamos à história que eu disse no começo que eu ia contar. A gente sempre batia nas casas para orientar os moradores sobre a dengue, principalmente, que esse era o foco na época que eu trabalhei lá.
E muita gente não acreditava na dengue. Me diziam várias vezes, a dengue não existe. Isso é coisa que o prefeito colocou na cabeça da população. Isso é coisa que o governo coloca na nossa cabeça. Dengue não existe. Então eu sempre orientava as pessoas com dados, né? Muitas vezes convidava até a pessoa a ir no centro de zoonose para conhecer. Então a gente sempre orientava. E só voltando um pouquinho, que eu acabei esquecendo de falar, sempre quando a gente de Mias entra na casa da pessoa, a pessoa tem que acompanhar, o morador tem que acompanhar o agente de Mias. Vai no fundo do quintal, o morador tem que estar junto, dentro da casa o morador tem que estar junto, e na hora que o agente de combate de Mias sai até o portão, o morador precisa ir junto. O agente de Mias, ele sempre fala para o morador, ou tem que falar, o senhor pode me acompanhar? A senhora pode me acompanhar até o portão? Aí vai até o portão. Então, voltando agora onde eu parei, é que sempre quando a gente orientava, muitas pessoas, várias pessoas, não acreditavam na dengue. Ah, a dengue não existe, isso não existe, é coisa que o prefeito colocou na cabeça da gente, é coisa que o governo coloca na cabeça da gente. Então, a gente sempre orientava, como eu disse, a gente convidava até para conhecer os zoonoses, vamos lá, né? A gente apresentava dados, falava até outros nomes da dengue, né? Que, que hoje existe chikungunya, zika, que são doenças transmitidas também através do Aedes aegypti. E um outro caso, também, eu estava trabalhando num certo bairro, aí eu entrei, bati palma, chamei na casa de um senhor, pedi para entrar no quintal dele para dar uma olhadinha. Ele respeitou muito o nosso serviço naquele momento, né? Então ele deixou, abriu o portão, acompanhou, pedi para ele me acompanhar durante todo o quintal. Esse senhor tinha uma criação de galinhas lá, então a gente entrou no quintal, é, pelo quintal tinha árvores também na casa dele, então tinha muitas folhas espalhadas pelo quintal, frutas podres, estragando, tinha fezes das galinhas também, tinha outros animais que passavam por lá. Então aí eu pedi para entrar dentro da casa dele. Ele deixou, eu entrei logo na cozinha, próximo ao fogão, à mesa dele, tudo que estava no quintal estava lá também, né? E o que eu fiz? Eu orientei ele que não podia ter aquilo lá, isso aqui. Aí eu voltei. Aí eu falei que eu ia voltar, depois eu voltei na casa dele. Eu não era fiscal, mas a gente anotava para ver se a pessoa resolveu para a gente poder orientar. Aí eu voltei, a pessoa, ele não resolveu. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma demanda, que a gente chamava, né? E muitos chamam ainda. Aí eu passei para o supervisor, para o meu supervisor na época, né? Que ele fez? Ele repassou ao fiscal, o fiscal foi lá olhar. Aí o fiscal viu tudo aquilo que eu tinha visto, ele orientou esse senhor a limpar tudo, né? Ou prender as galinhas no lugar é, que daria para elas ficarem sem ficar andando, fazendo sujeira pelo quintal, ou ele se livrar das galinhas. Aí o fiscal orientou, notificou e voltou depois de 15, 20 dias, ele voltou na mesma casa. Esse senhor não havia feito nada, pelo contrário, estava tão sujo ou pior. Então o que aconteceu? O fiscal multou esse senhor e ele precisou se livrar das galinhas, né? Porque as galinhas na época a gente até orientava que era um dos animais que atraía o mosquito palha da leishmaniose também. E toda a sujeira que estava no quintal era propícia, era hospedeiro para o mosquito da, da leishmaniose. Não hospedeiro, mas o lugar que o mosquito colocava os ovos dele, né? Então a gente orientava, aí ele precisou acabar com as galinhas. Aí eu estava trabalhando um tempo depois com a minha equipe lá, umas 10, 12 pessoas, meus colegas lá, né? E tinha umas 10, 12 pessoas. Aí esse senhor, aí ele me viu. Aí ele já passou me ofendendo, xingando, né? Falou que eu acabei com as galinhas dele, isso, aquilo, aí acabou. Ah, tá bom, aí eu não respondi nada.
Aí dos 10 ou 12 que estavam comigo ali, todo mundo viu, um ficou olhando para o outro, olharam para mim, né? A equipe inteira que estava comigo tinha umas 10 ou 12 pessoas. De todos que estavam ali, só 2 não haviam ido na casa desse senhor, porque os outros falaram para mim: ah, eu conheço esse senhor, a gente já foi na casa dele já. Eu já fui na casa dele. E todos eles já tinham feito essa reclamação e passado por fiscal, todos. Só que como eu fui o último a ter ido lá, então ele me marcou. Então, toda vez que ele me via na em alguma casa batendo, por quê? O meu local de trabalho era na rua. Então a rua ali, a casa do morador que eu estava, o setor que eu estava trabalhando, era o meu local de trabalho. Como eu não trabalhava num lugar fechado, trabalhava na rua, então a rua é o meu local de trabalho. Então ele via, ele falava assim: ô meu, o que é seu tá guardado, o que é seu tá guardado, você tem que acabar com minhas galinhas, e não sei o que, toda vez. Então era ofensa e ameaça, era ofensa e ameaça, sempre no meu local de trabalho, no meu setor. Então aí um certo dia eu precisei resolver um assunto num posto de saúde, né? Até então eu não sabia que esse senhor que estava me ofendendo, me ameaçando, que eu fui na casa dele, né? Ele era enfermeiro. Faltavam uns 2, 3 anos para ele se aposentar, mas ele era enfermeiro. Aí eu fui nesse posto de saúde, eu não lembro o assunto que eu fui ver lá, se eu fui passar por atendimento, o que foi. Aí eu fui no posto de saúde. Aí, quando eu estava falando com o recepcionista, né, perguntando que local que eu ia, isso, aquilo, aí passou um senhor de branco. E era este senhor, que toda vez que me via, me ameaçava, né, ou me ofendia. Como eu estava no local de trabalho dele, ele não fez nada, ele passou, ficou quietinho, foi para a sala dele, e esse senhor era funcionário público, municipal, né, da mesma forma que eu. Eu, inclusive, sou funcionário público até hoje, creio que ele também. Né? Então, eu estava no local dele de trabalho e, e ele ficou quietinho. Então, quando ele está no local de trabalho do outro, ele se sente à vontade para ofender, para xingar, né? Então, para ameaçar. Quando é o local de trabalho dele que pode prejudicar ele não faz nada, ele fica quieto. E o que eu quero dizer com essas duas histórias? Primeiro, a respeito do negacionismo, de negar, de negar as doenças. Então, muita gente, quando aparece alguma doença nova, como aconteceu na peste negra, como aconteceu na gripe espanhola, sarampo, dengue e outras doenças, o coronavírus está sendo a mesma coisa. Então tem um grupo que está negando o que está acontecendo. E a respeito desse senhor que ofendeu, que ameaçou e que no serviço dele não falou nada, é o que está acontecendo hoje com muita gente e que uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida foi um presidente da República, chefe da nação, né? Deveria ser um líder assim nacional, o que infelizmente não é, ele incentivando apoiadores a invadirem hospitais. Esses mesmos apoiadores, se no trabalho deles você for lá, fizer a mesma coisa, eles vão chamar a polícia para vocês, vão chamar tudo. Os deputados que também estão invadindo hospitais para mostrar que não tem leito, isso, aquilo. Então, se você for na Câmara dos Deputados e fizer a mesma coisa, eles vão chamar a polícia para vocês. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Tentando construir informações, tentando mostrar que a gente precisa participar de políticas públicas é, com acesso à informação, com a lei de transparência, que essas dois tentaram barrar agora durante a pandemia, né, que ainda bem que não conseguiram. Então, tudo que a gente tenta construir aqui, vem uma meia dúzia e está desconstruindo. Agora imagine você estar lá com alguém internado no hospital, chega um bando de louco, chutando a porta, falando e gravando, né, achando que é um hospício lá, desculpe o palavreado, tentando gravar para provar que não tem leito. Então eu tenho uma ideia, até uma sugestão para dar para o general que está no comando do Ministério da Saúde,
Eu sei que vocês não são muito adeptos ao politicamente correto, mas vamos tentar fazer um esforço. Pega o avião, sai de Brasília, você, com, com alguns generais, com o pessoal que está aí no ministério. Vão vocês, chega de surpresa em qualquer hospital que está falando que o leito está ocupado. Não precisa mandar os apoiadores para a morte, né? Porque eles que estão correndo risco. Esse pessoal, esse bando de louco aí que está acompanhando vocês, eles que estão correndo risco, não é vocês. Então vocês podem pegar um avião, vamos lá no estado tal, lá, vamos lá no hospital para ver se tem leitos ou não tem. Vocês podem ir. Chega no hospital, respeita. O que a gente sempre, eu como funcionário público, tem uma lei federal que fala se o funcionário público foi importunado, é pena de 6 a 2 anos de prisão. Mas essa lei está sendo utilizada? Está sendo usada? Não sei. Então foi uma das coisas, um dos maiores absurdos que eu vi na vida, na vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Marcelo Piccoli. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative a notificação, deixe um joinha e compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas possível. A gente se vê por aí. Até mais. Fiquem com Deus.